Segundou, galera! Sobe o som, Pacheco. Conhece? A cara dele. É boa essa música, sobe, sobe. Porto Seguro, hein? Eu fico só aqui, ó, assim, ó, pra não fazer feio. Pra não fazer nada errado. Turma, segundou. Muito boa noite pra você que tá aí do outro lado da telinha. Pronto pra assistir um show de informação, um show de bom humor, um show de opinião. O Gazeta Esportiva de hoje tem os comentários do tetracampeão Miller. E dele, a acidez de Alexandre Silvestre. E olha, é dia de falar sobre mais uma derrota do Corinthians. O Thiago Salazar vai explicar também como que está a crise política do clube. E uma história envolvendo colchões. E então vamos dormir lá no Coringão? Tem que ficar bem acordado, hein? E o São Paulo ganhou pelo Brasileirão e apresentou o novo treinador, Luiz Zubeldia. Ou será Rebeldia? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. No Santos tem vitória na estreia da Série B e entrevista de reforço. E a gente vai falar também do empate do Palmeiras contra o Flamengo. O Abel Ferreira deu boas declarações. Né? Sobre a polêmica envolvendo o gramado. Tudo isso e muito mais. E o sambinha, depois das dicas. Sentiu saudades? Já voltamos. Bom, seguinte, olha só. O Santos estreou com vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E quem traz a repercussão desse bom início do Peixe é a Marina Buffon. Além de tudo, teve apresentação de jogador. É isso, Má? Boa noite. Olá, Michele. Boa noite para você e para todos que estão nos acompanhando nesta segunda. Pois é, estreou com o pé direito, 2-0 em cima do Paysandu. Esse jogo aconteceu no sábado. Gols aí do Pedrinho, que entrou no segundo tempo, mudou totalmente o jogo. E também do Guilherme, que pegou justamente um rebote no chute do Pedrinho. O Santos não foi muito bem na primeira etapa não, viu, Mi? Não deu nenhuma finalização no gol, nada. Foi muito ruim, vamos dizer assim, o primeiro tempo do Santos. No segundo conseguiu aí garantir os 3 pontos com esses 2 gols. Mas precisa melhorar bastante para essa sequência, já que o Santos só disputa a Série B no restante do ano, né? O próximo jogo, inclusive, vai ser na próxima sexta-feira. Mas você comentou de reforço e é isso mesmo. O Rodrigo Ferreira, lateral direito, foi apresentado hoje, só que ele estreou no sábado e foi muito bem, mas jogando na lateral esquerda. E aí ele falou hoje ali na apresentação dele, foi até bem rapidinho essa apresentação, mas ele falou sobre a versatilidade e uma coisa muito interessante, ele jogou a Série B pelo Grêmio. Olha só. Vestindo a camisa do Grêmio numa situação bem parecida com a do Santos, né? Que é um momento pós-queda, que realmente difícil essa reconstrução. O torcedor está mais chateado, mais magoado, então você pega momentos difíceis, assim. E para mim, falando particularmente de performance, foi muito bom no Grêmio. Eu joguei mais de 90% das partidas da Série B, titular, e hoje aqui no Santos, eu também quero ter esse número de participações, quero ser importante independente da condição que eu esteja. Esse é o objetivo. E primeiro, alcançar o primeiro objetivo do clube, que é o acesso. Aí então esse reforço do Santos, que já vinha treinando desde março, ele vem do Mirassol, só que como ele havia defendido a camisa do clube aí do interior, não podia defender o Santos no restante do Campeonato Paulista, tá bom, Mi? O Santos joga então na sexta-feira contra o Avaí lá na Ressacada e amanhã o Patrick, meia ex-São Paulo, ex-Internacional e ex-Galo, vai ser apresentado lá no CT Rei Pelé também. Obrigada, obrigada, Má. Fala, Alexandre Silvestre. O mais importante nesse início de jornada aí do Santos, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, meu casaco aqui, é vencer. Começa ganhando a Série B, o time já vem com moral aí do Campeonato Paulista, fez uma bela campanha, só não conseguiu ser campeão em cima do Palmeiras, que era o super favorito. O Santos se ajeitou direitinho para a temporada. Eu acredito que vai passar com certa tranquilidade por esse calvário que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É difícil para o torcedor, é doído, vai jogar em alguns campos aí que não estava acostumado, né? Porque a elite é outra conversa, né? Jogos mais disputados. Mas o Santos tem um time muito experiente e acho que mais do que jogar bem nesse momento era ganhar e começa ganhando. Adversário sempre complicado, o Paysandu, né?
time muito aguerrido. Mas ganhou em casa, tá tudo certo, 3 pontos na conta, Mira. Isso, o mais importante é isso, o resultado. Agora, Michel, na Série B não tem que ver, né? Como disse o lateral do Santos, performance, desempenho, qualidade. Não, Série B é totalmente diferente, né? A vantagem do Santos, Michel, é que tem um bom time, acho que o melhor time da Série B, que reforçou bem. E também vai jogar, poxa vida, 12 jogos da Série B, joga em São Paulo, no estado. Porque tem 6, né? 6 paulistas, né? 6 paulistas que jogam a Série B. Então, fora os outros jogos que jogam contra os adversários em casa, quer dizer, quase a metade do campeonato joga dentro de casa. Isso é importante, isso é muito bom, porque os campos aqui são melhores que os campos tipo de CRB, quer dizer, CSA, quer dizer, são campos pesados e ruins, né? Se choveu, não tem futebol. Bom, o jogo mais esperado desse começo de Brasileirão decepcionou. Palmeiras e Flamengo duelaram no Allianz Parque e ficaram no empate sem gols. Dá uma olhada na reportagem. Olha o palco ainda de pé atrás do Gol Norte, o palco do show de sábado, que reduziu a capacidade de público aqui do Allianz Parque para o espetáculo deste domingo. Um outro tipo de show que rolou dentro das 4 linhas, envolvendo 2 bandas bem afinadinhas. A dos maestros e regentes, Tite e Abel Ferreira. Técnico que também marcou presença, só que aí nas tribunas de honra, o da seleção brasileira. Também um clássico nacional pesado desses, não dá para perder. É obrigação para Dorival Júnior. Em campo, o Verdão com força máxima disponível, escalado com 3 zagueiros. Mengo poupando Pedro e De La Cruz, que começaram no banco de reservas. Por falar em começo, o do jogo foi bem truncado, brigado, com muitas faltas. A primeira boa chance demorou um pouco para acontecer e foi do Flamengo. Contra-ataque puxado por Bruno Henrique aos 18 minutos. Finalização de Luiz Araújo, com intervenção de Everton. O Palmeiras só teve uma boa oportunidade de verdade lá para os 33 de escanteio, com Murilo testando a esquerda de Rossi. Resumo dos 45 minutos iniciais: muita briga, luta, reclamação e pouco futebol, além de uma arbitragem, como sempre, confusa. Abel preferiu não mexer na volta do intervalo. Tite, sim, colocou o Pedro no comando do ataque. Mas foi o centroavante do Verdão, que quase abriu o placar. No segundo pau, cabeceou fraco o Flaco Lopes. Alan, idem, porém com os pés. Arrascaeta, enfim, saiu da toca e obrigou o Everton a aparecer bonito na foto. Perto dos 30, Endrick achou o espaço e mandou a canhotinha. A bola passou raspando. Quando o menino cobrou a falta na medida para o Aníbal ir para a rede, o bandeirinha pegou impedimento do gringo. A linha burra do Mengão funcionou direitinho. No final das contas, o encontro desses 2 gigantes brazucas, favoritos a todos os títulos em disputa, deixou a desejar, não apenas pelo 0-0. Concordam? E aí, puxa, é tão chato quando não fica um 0-0. A expectativa, até pela condição técnica dos jogadores envolvidos no duelo de ontem, era de um jogo, não estou dizendo um jogo aberto, o Abel até justificou, teve um 4-3 aí em final de Supercopa, se eu não me engano, né? Um 4-3, Palmeiras campeão, mas tecnicamente o jogo foi legal, só que estrategicamente não.
porque os dois times deram muito espaço e tal. Eu entendo esse lado tático, mas para mim faltou bola, sabe? Você pode ter a tática, a marcação forte, jogo competitivo, rivalidade, mas os jogadores tentaram enganar o juiz o jogo inteiro. O juiz já ruim pra caramba, né? Então muita briga, muita reclamação e pouca bola no pé, Miller. Faltou inspiração para mim, para os jogadores. Principalmente porque quando os melhores jogadores do time do Palmeiras e do Flamengo não jogam bem, o time sente, o time sofre, né? Rascaeta no jogo não teve uma boa participação, Rafael Veiga pelo lado do Palmeiras não jogou bem, quer dizer, então esses dois jogadores que sustentam, né, que alimentam o seu ataque, eles não estiveram bem, né? O Rascaeta não jogou nada, figura apagada, muito menos o Rafael Veiga. Então, Michele, um clássico assim tradicional de muita rivalidade. O destaque foram as polêmicas, né, o impedimento, as declarações dos treinadores. Foi a coletiva, depois do jogo. Exatamente. Aí então, fica chato. Então, acho que quando os protagonistas, né, eles somem diante do espetáculo, quem perde é o torcedor. A gente que esperava, todo mundo esperava que ia ser um jogaço de muitos gols, até porque o Flamengo joga e deixa jogar, né? Mas o Tite é um treinador que gosta muito, prioriza muito a defesa, engessou o time. Assim como o jornal espanhol, né, critica o Abel, porque ele coloca o Endrick do lado direito, eles não gostam disso, né? Então, eles estão certos, porque acho que um jogador como o Endrick tem que dar liberdade para ele. Deixa ele jogar na direita, na esquerda, no meio, até porque, né, na sua dinâmica, que ele surpreende o adversário. Faltou criatividade dos jogadores e aí independe da tática dos treinadores. Na minha opinião, Miller, os caras hoje são muito robozinhos do técnico. Parece o videogame, o técnico vai Lembra lá, os quadradinhos que você monta o mostrou? esqueminha Lá. E aqui, ó, o técnico que conduz o joystick. Não, o jogador tem que causar de vez em quando, romper com o sistema, né? Ir pra dentro. E o medo de perder tirou a vontade de ganhar, como diria Luxemburgo. Vocês viram aqui na semana passada que o gramado do Allianz Parque foi motivo de polêmica entre Leila Pereira e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Sabe quem também opinou sobre o assunto? O técnico Abel Ferreira. Pode rodar. Mas eu, para ser sincero, eu gostei da resposta da Leila, não é? Porque são factos. E para falar em factos, e não vamos dar desculpas do gramado sintético, a jogar aqui em casa ainda não consegui ganhar ao Flamengo. E é no sintético. Ainda não consegui. E no gramado já consegui ganhar e já consegui perder. Mas no sintético aqui eu nunca consegui ganhar ao Flamengo. Mas como disseste bem, eu não queria... Eu acho que até para vocês é bom ter esta pimenta e este sal, sem faltar ao respeito. Eu acho que os dois presidentes... Acho não, tenho certeza que os dois presidentes se respeitam e os clubes se respeitam, porque precisamos muito dos dois. E ninguém me leva a mal, mas eu acho que é bom para todos, assim, uma pimentazinha, um sal na hora certa, e vocês têm essa capacidade, como tu ainda agora tiveste a fazer essa pergunta, não é? Deitar o sal e a pimenta certa para a comida ficar no ponto. Eu acho que faz bem. Tá tão simpático, Abel. Eu também gosto da polêmica, acho que a gente também viu um pouco dessa provocação extracampo, com respeito, como disse o Abel. Agora o Landim, o presidente do Flamengo, tá de brincadeira, né? De reclamar do campo do Palmeiras, quando o gramado do Maracanã normalmente é um lixo. E eu concordo, endosso as palavras do Abel. Eu prefiro grama natural, sempre, né? Uma boa grama natural. Mas para ter um pasto natural, é melhor um gramado sintético. Ou não, Miller? Não, mas o gramado do Maracanã melhorou bastante. Não, sim, mas... Estava ruim, sim. Mas vários carnavais esteve um lixo. Então... Não só o do Maracanã. Veja bem, o Abel, claro que ele vai defender o Ronaldo, tá certo, né? Aí ele tá certíssimo, mas concordo com a presidente, que é minha chefe, etc, tá? Já o Landim, Júlio Casares, a maioria prefere a grama natural. Como eu te falei, Silvestre, a FIFA disse para os Estados Unidos, vocês querem que sediar a Copa? Tira a grama sintética da cidade sede, senão não cedia a Copa. A Holanda a mesma coisa, a Holanda mandou tirar de todos os campos a grama sintética. Então não precisa, como diz o meu amigo, se grama sintética fosse boa, a vaca comia. Eu pastei um pouquinho, eu pastei um pouquinho dessa grama. A gente fala, né, o jogador comeu grama. Ontem eu comi um pouquinho, eu gravei um negocinho aqui pro meu Instagram, com o Domênico Gato, no gramado Comendo lá. a grama? Não. Eu dei uma provada, foi uma brincadeira, né, uma metáfora, mas eu
provei um pouquinho Nossa da grama. senhora, agora é boi para comer a grama? Não, aquela cortiça é totalmente sem graça. O Abel Ferreira foi mais longe e apontou qual é o melhor gramado do Brasil, na opinião dele, é claro. E olha que ele deixou a rivalidade de lado nesse tema, dá uma espiadinha. Portanto, nós vamos falar, e eu aí concordo, dos sintéticos quando todo mundo no Brasil tiver o mesmo nível de gramado que tem o Corinthians. Aí nós podemos dizer, não, é melhor realmente um gramado natural ou igual à Europa, um gramado natural do que um gramado sintético, porque 80% dos gramados aqui, eu lamento dizer isto, mas são não bons, não são bons. E Morumbi, pronto, não vou dizer que não, porque eles também trocam com alguma frequência quando há shows, não é? Mas para mim o melhor, também já o disse, não tem problema nenhum, uma coisa não tem a ver, somos rivais sim, somos rivais do Corinthians, mas a minha opinião é que quando todos os campos no Brasil tiverem um gramado igual ao do Corinthians, aí nós podemos falar do sintético, o que não é o caso. O do Corinthians tem um detalhe, ele não é 100% misturado, orgânico, ele é misto, ele tem uns 20, 25%, o Salazar pode esclarecer, de gramado sintético, de alguma situação sintética e a grama natural se misturando a essa tecnologia. Eu respeito pra caramba a opinião do Abel e ele tá, pra mim, quase certo, mas o do Morumbi nos últimos tempos é um tapete lindo, perfeito, maravilhoso, acho até melhor do que o do Corinthians, mas o do Corinthians é excelente, Miller. Sim, é pela mistura, né? Pela mistura. Tem uma mistura de grama sintética com natural. O campo do Grêmio é excelente. A Arena da Baixada, Michele, é 100% sintética. A bola quica bastante, né? Prejudica o futebol, né? A técnica fica de lado, não tem jeito, né? Então, o do Morumbi é um gramado excelente. O jogador corre mais na sintética? Ou na grama normal? A bola corre mais na sintética. A bola corre mais. Parece que você está jogando altitude. Mas a grama prende e faz você andar um pouco mais devagar, não é? Não, veja bem, quando quica... A grama normal. A grama sintética, quando a bola quica... Pula. Segura a bola. Agora, quando ela rolando, ela corre mais. Ela ganha um pouco mais de velocidade. Na sintética. Na sintética. E o jogador corre mais rápido na sintética? Sim, não? Não acredito. Depende da altura do gramado, que hoje está mais padronizado. Antigamente a gente tinha o gramado do Mineirão mais alto, do Serra Dourada mais amplo, etc e tal. Né? Hoje em dia está mais padronizado. Não, sabe por quê? Porque eu fui fazer a caminhada lá na grama do futebol, do hotel que eu fiquei nesse final de semana, e, gente, é difícil ficar andando na grama. É mais não, fofinho, porque né? porque é fofa, né? Pesada. É isso, um e aí eu pesado. falei assim, vou andar um pouco no cimento, porque na grama fica, olha... Afundava o pé, né? Afundava. Agora, tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração, o Morumbi, por mais que tenha show, os caras trocam o gramado, o Morumbi é um estádio à moda antiga, ele é aberto. Então bate sol, cai chuva, etc e tal, se você cuidar bem o gramado fica legal. O Allianz Parque tinha esse problema, como a arena do Atlético Paranaense também, apesar do teto abrir, mas o estádio é mais fechado, bate pouca luz, você tem que irrigar não, jogar uma luz artificial ali no gramado natural, então por isso também que se trocou o gramado do Allianz Parque para sintético, além da questão dos shows. O Corinthians aumentou a sequência sem vitórias nesse começo de Brasileirão, mas não dá tempo de ficar se lamentando não, viu? Salazar, chega mais pro debate, direto do Parque São Jorge, e diz uma coisa pra gente. Boa noite primeiro pra você, e eu queria saber se amanhã já tem Timão em campo de novo, não é mesmo? Exatamente isso, Michele. Não dá tempo nem do torcedor ficar lamentando muito. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians não conseguiu vencer o Red Bull Bragantino, continua então com aquelas estatísticas. Não marcou gol no Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum time da Série A nessa temporada, tem o pior aproveitamento entre os clubes da elite em 2024, enfim, uma situação bem preocupante para o torcedor corintiano, mas não dá tempo de lamentar mesmo. Amanhã o Corinthians vai enfrentar o Argentinos Júniors pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, um jogo importantíssimo. O Corinthians, nesse momento, é líder do grupo com 4 pontos, mas está empatado com o Racing. O Argentinos Júnior tem só um pontinho a menos. O jogo é em Buenos Aires. O Corinthians viajou depois do almoço, na tarde de hoje, pegou o voo em Guarulhos, já desembarcou lá em Buenos Aires
Enfim, um jogo muito importante por outra competição, onde o Corinthians almeja algo maior, está bem ainda nessa competição, se conseguir ali, pelo menos não perder em Buenos Aires, volta talvez também como líder ainda da chave, uma situação completamente diferente. Agora, todo mundo sabe que o Corinthians está devendo e está devendo bastante. Por causa disso, o Antônio Oliveira provavelmente vai mudar a escalação de novo. Novamente o Corinthians deve ter uma formação diferente. Tendência é que aqueles jogadores que ficaram de fora contra o Red Bull, Wesley, Fagner, Yuri Alberto, Romero, tendência é que eles voltem para o time titular. O Gustavo Henrique, que foi desfalque em Bragança, continuará sendo desfalque, está com dengue, ainda não está recuperado. Enfim, o Corinthians não vai poder contar com ele, então a zaga deve ser mantida com Félix Torres e Raul Gustavo. Mas é isso, a expectativa é para saber que time o Antônio Oliveira vai colocar em campo, porque ele está mudando todo o jogo de formação, de escalação e pelo jeito amanhã teremos mais mudanças, Michele. Muito bom, Thiago Salazar. E agora eu coloquei o casaco, gente, porque aqui tá um frio aqui. Tá louco, viu? Bom, fala, Alexandre. Bom, vamos lá. O Tonhão da Fiel preferiu poupar. Então, se ele poupou, acho natural que ele faça o rodízio. Quem não jogou de início, começa jogando agora. Eu teria colocado o que eu tivesse de melhor no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque olha o que poderia acontecer como aconteceu. Perdeu não só por causa disso, por conta da escalação, mas Corinthians não faz gol no Campeonato Brasileiro, tá na zona do rebaixamento, crise fora de campo, agora lá na zona da degola, na zona da confusão. Então eu teria tirado um problema, tentaria tirar um problema da frente, seria pelo menos um empate com o Bragantino, e depois eu pensaria no jogo da terça-feira. Encavalaram 2 jogos realmente, né? Agora o Corinthians fica nesse dilema, é complicado para o técnico. Eu sempre prefiro, ainda mais numa situação dessa, Miller, para que eu vou arrumar um problema no Campeonato Brasileiro? Eu ganho o jogo, tento. Se bem que o Corinthians não jogou tão mal também, né? O segundo tempo do Corinthians foi razoável, criou para empatar pelo menos. Mas agora fica aguentando essa pressão. Já tem pressão em nível de diretoria, agora dentro do vestiário, a partir da torcida também. E nunca será diferente num time grande, principalmente o Corinthians. Michele, veja bem, o jogo relativamente mais fácil, que não é fácil, de amanhã contra o Argentino Júnior, né? O Corinthians é o primeiro colocado da sua chave. Sendo o primeiro colocado, priorizasse o jogo contra o Bragantino, né? Já que era para priorizar? Até porque o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, né? Então eu acredito que não tinha necessidade de... O Wesley, para mim, tem que jogar. O Wesley, o Roberto, o Romero, são esses 3 atacantes que eles têm que jogar sempre, né? Então, não sei por que ele poupou, mas foi uma decisão dele, né? Pagou por isso. Agora pega o Argentino Júnior na Sul-Americana aí. Um jogo difícil lá na Argentina, não é fácil. Você cortava o meião quando você era jogador? Essa nova moda aí, cara. Não, porque o meião antigamente, né? Ele era bem flexível, né? Então não tinha esse problema de ficar cortando. Precisava até amarrar, às vezes, com o porque a panturrilha, cima, a batata da perna do jogador, geralmente é grossa. Então, e as meias de hoje não tem muita flexibilidade. Nossa, é verdade, na horizontal, apertada, né? Por isso que eles cortam também. Ó, eu já ouvi de especialistas em preparação física, médico, gente do nível de Marco Aurélio Cunha, do Dr. Joaquim Grava, etc e tal, que os jogadores de uns tempos pra cá estão jogando com a meia aqui na coxa, né? Que nem meia calça de Como? Na mulher. coxa, você vai? Sobe pra cima do joelho e põe na meia. Sobe pra cima do joelho a meia, né? Que isso não é bom pra circulação sanguínea, da região do músculo. Agora eles resolveram, então, fazer uns rasguinhos pra tirar a pressão da meia sobre o corpo. Né? Não dá pra dar uma largada só? Eu sou do tempo que a meia era toda aberta, assim, ela babava pro lado, eu tinha que amarrar, dar um lacinho aqui embaixo do joelho. Olha, na primeira partida depois da saída do técnico Thiago Carpini, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi o jogo. O São Paulo, enfim, venceu a primeiríssima no Brasileirão. Contra o Atlético Goianiense lá em Goiás, o tricolor abriu o placar com o Caleri aos 13 minutinhos do primeiro tempo. Sob os olhares do novo técnico Luiz Ubeldia, que estava no estádio, o time paulista ampliou a vantagem na etapa final. O zagueiro Luiz Felipe acertou o cotovelo na cabeça do Luciano dentro da área. Depois da checagem do VAR, o árbitro Braulio da Silva Machado expulsou o defensor e marcou o pênalti.
Na cobrança da penalidade, o próprio Luciano fez 2-0. Comandado pelo interino Milton Cruz, o tricolor aproveitou outra expulsão do Dragão, dessa vez do Gabriel Barros, que recebeu 2 amarelos para sacramentar a vitória. O Ferreirinha, aos 30 minutos, deu números finais à partida. Placar final: Atlético Goianiense 0, São Paulo 3. Acho que ele vai encontrar um time forte, né? Agora voltando o Lucas, voltando o Rafinha, Rato, né? Jogadores que estão... O Rames, temos o Rames também, que está lá também, que vai nos ajudar, que também parece que ele conhece bem o Zubeldia. Então, acho que isso é importante. Vai encontrar uma equipe coesa, uma equipe firme, uma equipe que agora, né, ganhou um jogo, tira aquele peso, né? Porque é sempre importante você ganhar, trabalhar em cima de vitórias. E espero que ele seja feliz aqui junto com a gente. E, né, o que precisar, a gente vai ajudar ele. Bom, e o São Paulo? Essa vitória contra o Atlético Goianiense, olha, o Milton Cruz fez alguma coisa de diferente ou não? Manteve o que a gente estava vendo, Miller? Ele fez de diferente, foi na escalação, né? Não pelos 3 zagueiros, que ele continuou com os 3 zagueiros. Mas o segredo não é só os 3 zagueiros, né? O segredo foi lá no meio campo, né? Posicionamento, né? Dos jogadores, né? Ele deu liberdade para o Luciano, né? No meio campo, né? E o Calera lá na frente, todo mundo já sabe como se comporta. E o André Silva, né? Na esquerda, o Luciano com liberdade e 2 volantes de contenção, no caso, o Pablo Maia e o Alisson. Então acho que o time ficou equilibrado, forte no meio campo, mas sem perder a sua força de ataque, até porque os laterais no 3-5-2, eles são obrigados a atacarem, né? Então, o Igor Vinícius pela direita e o Wellington pela esquerda deram muita sustentação para o ataque e isso também contribuiu para a vitória fácil do São Paulo. Mas como eu disse ontem, Michele, independente da fragilidade do adversário, que realmente vai lutar para não cair, o São Paulo fez o seu dever, fez a sua parte. Vencer, jogo de 6 pontos, tem que ganhar. E não perdia o adversário frágil, mas não perdia em casa há séculos. Há 20 jogos, 20 e tantos jogos, quer dizer, ali o Castelo do Dragão não é fácil ganhar dos caras não, né? Claro que teve também expulsão, mais de uma. Esse lance aí, uma besteira do zagueiro. O zagueiro dá um murro, uma cotovelada na nuca do Luciano, dentro da área. Para isso sim serve o VAR. Aí eu aplaudo o VAR, que para mim é um lixo na grande maioria das vezes, mas para esse tipo de situação é para isso que serve o VAR. Lance objetivo, crucial, que determina a justiça no placar de um jogo de futebol. O juiz não viu, o VAR foi lá e mostrou, ó, cotovelado, expulso e dá pênalti. VAR é pra isso, não é pra ficar procurando pelo em ovo, reladinha, bateu na unha, foi falta. Agora, não, é pra isso. Agora o treinador do Atlético Goianiense, hoje, né, ele tem que chamar o jogador. Poxa, você é maluco, velho. 70 câmeras no jogo. É lógico. O VAR tá pegando o pelo no ovo. Você vai dar uma Você cotovelada no... ninguém... Poxa vida, tá sem noção mesmo. Hein? Poxa, sem noção. Foi mal demais. E uma coisa que eu vi de alguns São Paulinos, aí comprovou-se que os jogadores queriam derrubar o Carpini. Só que a gente noticiou o tempo todo, antes da demissão, que os jogadores eram os únicos que estavam com o Carpini, né? E eu acho que era isso mesmo, né? A diretoria abandonou o Carpini, mas o que mudou de comportamento para mim é que chega um novo técnico, Miller. Naturalmente o profissional ele deve dar tudo que ele pode sempre, seja lá qual for o comando, mas me parece aceitável, né, que num jogo desse o técnico novo está ali na cabine, você se concentre um pouco mais, quer dar uma boa impressão e aí talvez você coloque uma energia extra no jogo e também deu certo. Principalmente, Michele, os jogadores, né, Silvestre, que não vinham jogando com o treinador anterior. Aí eles querem mostrar. Alan Franco quase não jogou esse ano, quase não jogou. Então, como ele foi um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, ele jogou bem ontem, né? Analisando a partida pontualmente. Ontem, o time todo jogou bem. Então, acho que o comportamento do São Paulo, na prática, o time se comportou de uma maneira, sim, muito legal, merecidamente a vitória. 3-0, poderia ter sido mais no segundo tempo, mas está de bom tamanho. E se comportou bem, Miller, mesmo antes das expulsões, né? Porque às vezes a expulsão distorce o jogo.
Ah, ganhou fácil, goleou, porque também os caras tiveram 2 expulsos. Mas até a primeira expulsão, o São Paulo estava jogando bem. Ô, Milene, ontem eu te perguntei quantos jogos a gente tem que dar pro Zubeldia se adaptar ao São Paulo, tendo em vista que ele está chegando aí já no meio de uma temporada, tem que conhecer o elenco e... Ele vai pegar 4 jogos fora e mais o clássico. Então, assim, a gente dá para ter uma ideia, ou meses, ou... Não, pela urgência do momento, uns 8 jogos, ele já tem que colocar um estilo de jogo, claro. Já na primeira partida, em quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, ele já tem que colocar a sua cara. Lógico, né? É bem difícil já colocar o seu método de trabalho e dar certo na primeira. Lógico, com o time já em boa fase, um time já pronto, que é o time do São Paulo, a dificuldade é menor para entrosamento. Vai ser grande por conta da competição, que é difícil, que é o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas 8 jogos, ele já tem que, o São Paulo tem que estar com a cara do novo treinador. E me parece, desculpa, não? Posso falar mais um pouquinho? Que ele não é técnico, professor Pardal, inventor de moda. Não, absolutamente. Tá? Ele joga simplesinho, linha de 4 atrás, quando dá para marcar em cima e abafar adversário, ele vai para dentro, não deixa respirar. Não vai rolar, recua, espeta contra-ataque, então isso facilita na adaptação, Michele, a maioria dos treinadores que eu trabalhei no passado, a maioria dizia assim, falava muito do problema. Poxa vida, não estamos jogando nada, e aquela coisa toda, eu vou trocar, etc. Um dia um treinador, eu falei assim, tudo bem, você já falou do problema, qual que é a solução? O Zubeldia, ele tem essa capacidade, ele é um treinador muito dinâmico no dia a dia, ele mostra, né, como ele quer que o time se comporte dentro de campo, defensivamente e ofensivamente. Então ele fala do problema, mas mostra a solução. Não liga então vamos tanto mostrar para posse de bola, é um jogo mais rápido e vertical. Hoje foi dia de apresentação no CCT da Barra Funda. O argentino Luiz Zubeldia, de 42 anos, assumiu oficialmente o posto de técnico do São Paulo e já chegou tendo que dar explicações. Veja na reportagem do José Paes. Fala, Mi! Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. É exatamente isso, a segunda-feira foi de apresentação oficial aqui no CCT da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Isso porque o Luiz Zubeldia foi, enfim, apresentado como novo treinador do São Paulo, argentino de 43 anos, que assinou um contrato com o clube até o final do ano que vem. Zubeldia que ontem já esteve lá em Goiás para acompanhar a partida entre Atlético Goianiense e São Paulo, vitória do tricolor pelo placar de 3-0, e hoje à tarde já comandou a primeira atividade dele aqui no CCT da Barra Funda. A expectativa é de que o Zubeldia, inclusive, já comande o São Paulo na próxima quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Las primeras sensaciones de felicidad porque sea al equipo que vengo. Llevo 15 años preparándome. Cuando hablamos con el presidente, en 5 minutos, nos pusimos de acuerdo, de parte mía. A pesar del calendario comprometido que tenemos, que viene un partido tras otro, creo que tener jugadores que se adaptan a distintas situaciones aceleran la adaptación mía también. Así que no creo que haya inconveniente con respecto al calendario, a pesar de que vamos a tener pocas sesiones de entrenamiento, eso está claro. Pero desde el día que asumí el compromiso, cero excusa. Con un jugador hay que hablar de una manera, entender dónde tocarle la tecla, tenemos que estar atentos a poder gestionar cada jugador. Pero el jugador o los jugadores deben pensar en función de equipo. Cuando en aquel momento yo no estaba disponible para poder agarrar un desafío, para poder trabajar, era por el respeto no a la profesión en sí, sino al club. El contacto con todos ha sido muy bueno y, como dije, con respeto, entendiendo los roles de cada área, vamos a andar muy bien.
toda e qualquer conversa oficial de técnico foi Zubaldi a primeira opção, a única opção, e tanto é que era lógico, porque nós pretendíamos ele em janeiro, só foi possível agora, então era essa uma questão. Me gusta trabajar en equipo, cada uno respetando su área, pero cuando digo me gusta trabajar en equipo, que tiene que haber comunicación con las distintas áreas. Y si tengo que hablar algo de fútbol, yo no tengo problema. El presidente va a querer que yo sea respetuoso también. Así que mientras ese sea el lema, nos llevaremos muy bien. E aí, hein, Zubeldia? Ai, tomara que logo, logo ele fale direitinho o portunhol, né? Senão a gente tem que ficar traduzindo e tal. O Miller, ali no final da reportagem do Zé Paz, um trecho da resposta do Zubeldia. Dirigente no vestiário, atrapalha, alguma coisa assim, né? Eu acho que tudo depende, você vai saber responder bem melhor do que eu. Mas tudo depende do contexto, depende do clube, depende do momento e depende do dirigente. E o que o dirigente está fazendo lá? Que em alguns momentos, dependendo do clube, do dirigente, blá, 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 não é legal ter o cara, porque o vestiário é um lugar sagrado, os jogadores com o técnico. Mas eu posso apostar que você já conviveu em clubes cujos dirigentes, ou o dirigente, fazia bem pro vestiário. Ou não é assim? Não, veja bem, no São Paulo especificamente, os dirigentes, os diretores de futebol, conselheiros, sempre estavam juntos antes e depois do jogo. Ah, antes e depois? Ele foi muito inteligente na sua resposta. Ele disse, olha, desde que cada um fique na sua, ninguém se intrometa na sua área, tá tudo certo. Lógico, né? Ele falou assim, ó, quando me perguntar de futebol, eu sou o treinador, eu vou responder de futebol. Agora, outras coisas, é claro que vou obedecer e vou respeitar a vontade do presidente. Ele é um treinador inteligente, foi político na resposta, né? Tá certo, acho que tem que ser assim mesmo, né? O vestiário, como se diz bastante, o vestiário e o campo, né? A soberania tem que ser do treinador. E quando o dirigente chega com uma maleta assim de grana, Miller, antes do jogo? Hoje aqui é de você. Mas tem isso, Miller? É de você. Hoje acho que não tem mais, hoje é o Pix. Hoje é Pix, ô Silvestre. Antigamente tinha bastante isso, mas assim, lógico, né? Tipo, para ser um estímulo, né, pro atleta. Na época e funcionava bastante, claro. E em outras ocasiões para apagar um incêndio também, né? Porque é responsabilidade do técnico, mas tem dirigente que dá respaldo para técnico e para jogador também, né? No momento de crise. Essa é a mala branca, né? Mala branca. Não, aí não tô nem falando de grana, tô falando da presença. Mas você tava falando. Mas tudo depende muito do carisma do dirigente, né, Miller? Porque tem cartola que atrapalha, mas tem uns que ajudam, por que não? Olha, o jogador no vestiário, Michel, principalmente vestiário, avião, no seu habitat ali de rotina, né? Hoje você está muito com rede social, qualquer um tem um celular, quer gravar vídeo, quer tirar foto. Ruim, né? O jogador não gosta disso no seu habitat. Agora no aeroporto, que é uma outra coisa, tá jantando, almoçando depois do jogo, é totalmente diferente. Antes do jogo acho que é um negócio sagrado. Vestiário, né? Ali, sabe, ônibus, avião. Tomando banho. O jogador não gosta disso, né? Ele se sente muito assim, né? Vulnerável, invadido. Exatamente, ele não gosta disso. O conselheiro, o dirigente, ele tem que ter essa sensibilidade nos dias de hoje. Já chegou, você tá tomando banho lá depois do jogo? Miller, assina aqui a camisa, aí você tá lá. Com certeza. Você vai aguentar o repórter chato entrevistando ele no banheiro? A Regiane Ritter, na oportunidade, era a única mulher que entrava no vestiário, né? O saudoso Ligeirinho, eu tenho uma foto muito bonita assim, em casa, eu todo ensaboado e o Ligeirinho me entrevistando debaixo de chuveiro. Quer dizer, tempos bons. E quando a Regiane, num vestiário, num jogo do Corinthians, foi advertida pelo saudoso presidente folclórico Vicente Mateus, mas tem uma mulher aqui, não sei o quê. Se eu não me engano, as palavras da Regiane Ritter, nossa colega aqui de Fundação Casper Libero, jornalista não tem sexo, jornalista é jornalista. Ponto, tá? Maravilhosa. E ó, vamos ver como que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois dos jogos do fim de semana. Lembrando que Criciúma e Fortaleza foi adiado e ainda não tem data para acontecer, tá? Então vou dar um passinho para cá e olha só. Brasileirão. Red Bull Bragantino líder, 7 pontos ganhos. Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional coladinhos aí, logo atrás, completando o G6. E vai mudar muito esse G6 durante esse ano, hein? Atlético Mineiro é o 7º,
seguido de Fortaleza, Bahia e Fluminense. Virando a página, abrindo aqui a nossa segunda tabela, temos o Palmeiras na 11ª posição, em seguida Cruzeiro, Juventude, São Paulo e Vasco com 3 pontinhos. Na zona de rebaixamento, o Criciúma também, tá bem. Agora, na zona de rebaixamento, olha, tá em vermelho, 17º, Vitória, Corinthians, mas ainda tem chão, né, Corinthians? Atlético Goianiense e Cuiabá. O Cuiabá segura a lanterna aí sem nenhum ponto até agora, né? E que continue assim, né? O Cuiabá, o Atlético, o Corinthians ir ficando pra cima. Michele, quando você olha assim... depender do Corinthians... Quando você olha assim tipo assim, o Corinthians que está ali, né, antepenúltimo, né? É uma tristeza. Em 9 pontos, um ponto só conquistou. Nenhum gol marcado no campeonato. Quer dizer, a realidade do Corinthians, quer dizer, tem que sair dessa zona de rebaixamento. É porque é um começo muito desolador, né? Exatamente. Não é um começo pro Qualquer Corinthians, jogador, né? Qualquer torcedor sente esse momento ruim do time, né? Tem muito campeonato pela frente? Tem. Beleza. Dá para recuperar? Dá. Mas... não se esqueça que os adversários de cima também jogam, também vencem, também pontuam, né? O Palmeiras, para você ter uma ideia, esse ano está tendo um começo ruim. 4 pontos só, ano passado não estava assim. Quer dizer, então acho que vai rodar muito, vai girar muito ali a zona de cima. Eu acho que não muito, com exceção do Atlético Mineiro que vai subir, Palmeiras que vai subir. Porque o Grêmio no passado permaneceu sempre lá e não saiu das primeiras colocações. Atlético Paranaense vai subir também, eu acredito. Então acho que o título vai ficar entre esses 6, 7 equipes que são fortes. E o Corinthians? Vai disputar o quê? Não, o Corinthians, para mim o Corinthians esse ano no Brasileiro, Silvestre, disputa Sul-Americana. Também. Libertadores. O lugar do Corinthians não é zona do rebaixamento. Claro que o time grande exatamente. também cai, como já caiu, o próprio Corinthians. Mas eu não acho. Por pior que esteja, não é o lugar para o Corinthians estar na zona do rebaixamento nesse momento. É claro que tem, esse ano, né, como sempre, 8 equipes brasileiras disputam a Libertadores. Né? Tem 8 vagas. Mas só que as equipes lá que estão lá em cima, você pode ver que tem mais conjunto, mais time que o Corinthians. Quem dessa parte de cima... ia fazer só uma perguntinha. Quem dessa parte de cima vocês tiram? Vocês acham que vai sair dessas primeiras posições? A gente tem o Red Bull, Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense ou Grêmio? Ou vocês acham que esses 5 aí se mantêm? Eu acho que o Atlético desce um pouquinho e o Bragantino também. E você, Milena? O Internacional sobe junto com o Palmeiras. Eu acho que quem vai perder a liderança, claro, para Flamengo, Botafogo, Palmeiras, o Bragantino perde. E Atlético Paranaense? Mas o Atlético Paranaense, Botafogo e Grêmio, acho que eles permanecem lá, até porque ano passado eles também fizeram uma campanha boa. Eu acho que fica aí o Flamengo, Botafogo, o Grêmio, chega mais o Palmeiras, quem sabe o Palmeiras, São Paulo. Atlético, o Fluminense? O Palmeiras sobe. Salazar, e a crise política que só aumenta no Timão. Chegou essa crise ao departamento de futebol, Salazar. Quer dizer, já chegou faz um tempo, né, Salazar? Agora conta como é que está a situação do clube nos bastidores. O que afinal, Salazar, está acontecendo aí nos bastidores políticos do Corinthians? Olha, Michele, eu acho que ela nem acabou, sabe? A gente está vivendo ainda aquele clima de eleição no clube. A eleição no Corinthians aconteceu em novembro do ano passado e desde então não teve uma trégua aqui nos bastidores. Os bastidores do Corinthians estão um verdadeiro caos. Tudo por causa da situação política. E nós temos alguns nomes aí como pilares para o torcedor entender. O primeiro grande reflexo disso foi a saída do superintendente de comunicação Wagner Villaron, demitido pelo Augusto Melo, sem sequer o Augusto Melo conversar com o Villaron, pediu para um outro diretor demiti-lo. E agora nós temos outros 2 nomes em alta não, né? Em foco, que é o de Rubens Gomes, diretor de futebol. Todo mundo sabe, a situação é péssima entre o Rubens Gomes e o Augusto Melo. O Rubens Gomes também não se dá com o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol do Corinthians, mas foi o próprio Rubens Gomes que articulou toda a campanha do Augusto Melo. Tem muita gente que garante que o Augusto não iria conseguir se eleger se não fosse o Rubão. Então ficou um problema porque o Augusto está sendo pressionado a desligar o Rubão. Só que o Augusto sabe que isso pode trazer para ele uma consequência política muito grande. Já pensou o Rubão
como oposição ao Augusto Melo, um cara que esteve ali o tempo todo do lado dele nos últimos anos. Essa é a preocupação. Mas tem gente já dando como certa a saída do Rubão. Para muita gente dentro do CT Joaquim Grava diz que isso vai acontecer ainda essa semana. E ficou evidente na entrevista que o Augusto deu depois da derrota para o Red Bull Bragantino. Vamos relembrar? Vou colocar para vocês ouvirem e daqui a pouquinho eu volto com mais. Qual é a conversa que você teve com o Rubens e com um conselho em nome de turma? O que vocês conversou com ele para que as coisas não estourem dentro do campo, Rubens? Se eu tenho a caneta, eu vou agir como a minha caneta. Se eu errar, a culpa agora é minha. Agora eu não vou errar mais por culpa dos outros, não. Chega. Tá na hora de dar um basta. Tá, mas isso dentro do elenco, isso com o Antônio, como é que não tá refletindo nada. O elenco tá bem. Se você pegar o dia a dia, vocês às vezes estão acompanhando o treino. Se vocês pegarem dia a dia, tá um ambiente bom, tá tudo normal. A gente não entende, né? É Corinthians, você sabe, você conhece muito bem o Corinthians e a gente queria entender também por que as pessoas fazem isso. Por que eles não trabalham em prol do Corinthians? Se todos nós estamos trabalhando dia e noite, feriado, largando família, trabalhar para tirar o Corinthians dessa situação, por que essas pessoas não fazem o mesmo também? Eles estão na hora de botar a cabeça no travesseiro, mais tranquilidade, pensar no amanhã e trabalhar para o clube. Nós chegamos numa situação muito complicada, está todo mundo trabalhando para resolver, estamos resolvendo muitas coisas. Eu acho que agora, esses que se dizem corintianos, está na hora também deles fazerem alguma coisa. Mas esses têm nome, perdão? Vocês estão vendo aí, vocês mesmo divulgam tudo isso, vocês têm que perguntar para eles por que eles estão fazendo isso. Presidente, o Rubão foi uma decepção para você? Cara, o Rubão, ele faz parte da diretoria, um conselheiro vitalício, vocês têm que perguntar para ele por que está acontecendo tudo isso. Olha, o Rubão mais uma vez não viajou com a delegação, ele foi hospitalizado. Na verdade, ele foi até o hospital porque ele está com dengue. A dengue pegou ele para valer a semana toda. Ele, inclusive, falou comigo agora há pouco, está sendo medicado, ia passar no médico agora. Enfim, vamos ver como é que vai ser quando o Rubão voltar à rotina no CT. Mas tudo isso aí começou porque o Rubão questionou o contrato do Corinthians com a Vaidbet depois das matérias aqui que nós revelamos na Gazeta Esportiva. E aí ficou um climaço com o superintendente de marketing. Outra situação importante, o Sérgio Moura, superintendente de marketing, foi responsável por esse contrato da Vaidbet, muito polêmico. E hoje a Gazeta Esportiva revelou que o Corinthians fez uma permuta com a Gazin, empresa de colchões. E olha só, vamos lá fazer uma conta básica aqui. A Gazin vai fornecer ao Corinthians 64 camas box e 64 colchões. São 62 de solteiro, 2 de casal, tá? Vai tudo lá para o CT Joaquim Grava. E esses produtos todos somados valem no mercado, segundo o próprio contrato, R$104 mil. Só que o Corinthians vai ceder à Gazin um espaço na camisa de treino, uma placa de publicidade no CT e um camarote na Neoquímica Arena até o final do ano. Isso aqui é um camarote na Neoquímica Arena por um ano vale mais ou menos uns R$400 mil. Então como que fica uma permuta? Só o camarote vale 4 vezes o que a Gazin vai entregar em produto e não vai pagar nada em dinheiro. No camarote, o camarote da Neoquímica Arena cedido à Gazin é para 12 pessoas. Eles vão poder levar lá 12 pessoas por jogo até o final do ano. Então ficou uma situação em que o Sérgio Moura, além da situação com a Vaidbet, agora tem essa situação com a Gazin, vai ter que explicar. Nós da Gazeta Esportiva, como sempre, procuramos o clube não negou nada, mas preferiu não se manifestar, Michele. Ou seja, aqui está um verdadeiro caos, daqui a pouco vai ter votação das contas, enfim, tá difícil. Augusto Melo está tendo que empilhar os pratos aqui, Michele. Gente, pede para eles me mandarem aqui que eu vou negociar com eles. Ó, a placa no CT, tudo bem. Agora, o camarote, o ano todo, 12 lugares. Vamos falar a verdade. Dobra o número de colchões. Não é só no Corinthians, no São Paulo também tem, para empresário, para isso. É muito amadorismo, é por isso o Corinthians que o Palmeiras está voando. É por isso que o Palmeiras, em gestão, está voando. Flamengo. Voando. A tia Leila tá dando um show. Imagina que a tia Leila ia trocar 64 colchões por um ano de camarote. Os nossos dois estão voando. Tem que ser profissional. O presidente do Corinthians, por mais boa vontade que ele tenha, falou com o fígado, né? Pergunta lá pro Rubão, sabe? Um presidente de uma companhia desse porte não poderia se expressar assim. Ô Silvestre, eu entendo a vontade de querer dar certo, mas tá tudo errado. Tampa o seu ouvido, bem tampado assim, bem tampado, sério, tampa. Eu já desliguei a mente. Não, tampa, vou fazer brincadeira. Silvestre, você troca um camarote um ano com 12 lugares do Corinthians por 64 colchões? Não! Pronto, tá vendo? Só essa? Quero mais uma tentativa. Não dá, gente. Como é que faz isso? É só fazer a conta. O que eu perdi ou o que eu ganhei? Você ganhou um ano de camarote com 12 lugares e perdeu 64 colchões.
Fim de jogo no Gazeta Esportiva. Muito obrigada, Tetra. Muito obrigada, Silvestre. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau, gente.